A nossa aula está sendo gravada, é uma aula para o 7º ano do Ensino Fundamental 2, e é a introdução da nossa apostila de número 4. Nós vamos falar hoje sobre o que são clássicos, tá bom? Gente, quando a gente fala assim, nossa, mas essa música é um clássico, nossa, mas essa roupa é um clássico, gente, esse filme é um clássico, a gente fala isso automaticamente e às vezes a gente nem para assim, muito para pensar o que essa palavra tão forte significa. A gente fala clássico, a gente lembra logo de música clássica, aquelas músicas enjoadas, do Beethoven, do Mozart, mas na realidade a coisa é um pouquinho além disso daí. Por exemplo, Argentina e Brasil, vocês acham que isso é um clássico? Pensa aí, sim ou não? Não precisa responder, não precisa falar, você só vai meditar sobre isso. O que acontece quando joga, por exemplo, Flamengo e Fluminense? Vasco e Flamengo, Corinthians e Palmeiras. Aí a gente ouve os comentaristas falando assim, nossa, isso é o clássico do ano hoje, a final do Campeonato Brasileiro Fla-Flu. Então, a gente chama essas coisas, que são coisas que movimenta o mundo inteiro, ou o Brasil inteiro, ou o estado inteiro, a gente vai chamar isso de clássico. Por exemplo, a Argentina e Brasil, pela rivalidade deles, isso está lá na página 2 da apostila de vocês, pela rivalidade deles, isso é um clássico. Então, eu já estou praticamente respondendo as perguntas que tem aqui do lado, que são perguntas da apostila de vocês. Por que um jogo entre o Brasil e a Argentina é considerado um clássico? Eu acabei de falar, vocês concordam comigo? Por causa da rivalidade no futebol que nós temos com o povo argentino. Além do futebol, em quais outros, escrevi errado, tá? Em quais outros contextos você já ouviu esse termo? Você já ouviu esse termo quando alguém está ouvindo uma música? Por exemplo, tem uma música de Vinícius de Moraes que se chama Garota de Ipanema. Eu era muito criança nessa época, falando sério, quando ele escreveu esse clássico. Eu devia ter uns 10, 12 anos. Mas eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviram essa música. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela, menina, que vem, que passa, e vai por aí afora, que se eu continuar cantando, eu vou espantar vocês da aula. Mas então, essas coisas que ficam... A Mona Lisa, ela é um clássico. Se eu tivesse falado para vocês quando vocês estavam no primeiro ano, no segundo ano, se eu falasse para vocês Mona Lisa, vocês já iam saber que era um quadro famoso. Então, o quadro famoso é um clássico, tá? Então, isso está aqui, ó, nessa pergunta de número 2 aqui, ó. Coisas que a gente já ouviu falar esse termo. Como algo se torna um clássico? Vocês fazem ideia disso? Alguém imagina como que uma coisa pode virar um clássico? Se alguém quiser abrir o microfone e falar, pode, não tem problema. Alguém está disposto a falar como é que uma coisa se torna um clássico? Pelas coisas que eu falei até agora, já dá para vocês imaginarem. Todo mundo com vergonha? Escreve então, aí vai aparecer aqui, eu leio para todo mundo. Como algo se torna um clássico? Quando ela fica muito famosa. Isso, Letícia. Quando uma coisa fica popular, ela acaba virando um clássico. Eu penso que é quando ela chama muita atenção. Também, por exemplo, nós temos um clássico hoje na história da arte do Brasil que se chama Romero Brito. Eu, particularmente, não gosto, mas fica marcado e conhecido popularmente. Isso, Betânia. Eu não gosto muito do Romero Brito, mas o Romero Brito, hoje, para a arte brasileira, ele se tornou um clássico. Por quê? Porque todo mundo copia, todo mundo gosta, tem chinelo com as obras dele, tem caixa de sabão em pó, tem palito de picolé, tudo que tem poltrona, cadeira, capa de notebook. Então, tudo que o Romero Brito faz e lança acaba se tornando popular. Então, ele é um clássico, tá? Não que eu considere ele um ícone como artista brasileiro, isso não, tá bom? Então, vocês entenderam essa primeira parte aqui, porque senão não vai dar tempo da gente chegar lá no contexto final. Vamos lá. Aqui.
Lá no cinema, nos contos, a gente tem vários clássicos. Por exemplo, nos contos, nós temos um exemplo que, desde que eu era criancinha, gente, aí criancinha mesmo, eu tinha 5 anos, eu lembro da minha mãe contando a história do Chapeuzinho Vermelho para mim, tá? Então, Chapeuzinho Vermelho é um conto que é um clássico. O Crepúsculo, que já não está mais muito na época de vocês, mas, por exemplo, quem está no primeiro e segundo ano do ensino médio, acompanhou demais essa saga aqui do Crepúsculo, né, que era uma série grande, eu acho que eram 5 séries de filme. Eu assisti 2 e eu tenho medo de vampiro, não assisti mais nada. Então, são filmes que se tornaram clássicos. E agora, para vocês, né, que a Marvel ela existe desde também de que eu sou criança, tá? O Homem-Aranha é meu contemporâneo. Conheço o Homem-Aranha, ó. Acho que eu nem usava salto alto ainda, o Homem-Aranha já estava bombando. Então, hoje a Marvel como é que é? Os invasores, sei lá, esse nome aí desse último filme que Os Vingadores. Os Vingadores da Marvel, que é contemporâneo a vocês. Então, o que acontece? É um clássico. A Marvel lançou qualquer filme dos super-heróis, todo mundo corre para ver. Não é isso que acontece? Então, a gente tem clássicos em tudo quanto é tipo de coisas que vocês possam imaginar, tá bom? Aí, vamos lá. Agora eu quero ver, eu vou lançar um desafio. Vocês vão olhar para essas imagens que eu coloquei aqui. Eu tenho certeza que pelo menos 2 delas vocês conhecem. E eu quero que eu vou contar um tempo aqui, e eu quero que vocês digam para mim o que vocês conhecem dessas imagens. São todos cantores. Tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 8 cantores. Vamos aí. Vão olhando, conta para mim, vai escrevendo e jogando aí para mim quais são eu também não gosto de um monte, gente, mas eles são clássicos. Então a gente conhece, né? Até porque eu acho que daqui não tem nenhum da geração de vocês assim que seria que vocês ouviriam e falar assim, nossa, vou amar essa música para da minha vida, né? Mas infelizmente são os clássicos que nós temos. Ó, o pessoal já está falando. Vamos lá, mais. Elvis Presley, Vitória tá. Olha, nem eu cheguei a conhecer Elvis Presley, tá? Roberto que aparece na Globo. Na verdade, gente, o Roberto Carlos, vocês têm que conhecer, porque Roberto Carlos é a figura ele Pelé, são as 2 figuras mais clássicas do Brasil. A maioria, né, Roberto Carlos? Então vamos lá? Vou mostrar para vocês e talvez quando eu falar os nomes, vocês vão lembrar de Betânia, você está sabendo tudo, hein? Talvez vocês vão lembrar. Olha, esse cara aqui, ele é americano. O nome dele é Frank Sinatra. É uma das maiores vozes que o mundo já teve e um dos cantores mais conhecidos no mundo inteiro por todas as gerações. Esse daqui do lado do Frank Sinatra, esse daqui, eu vou falar o nome de vocês e talvez vocês conheçam. Ou já o conheçam não, porque ele já até morreu. O nome dele é Calbi Peixoto. Esse aqui, as avós de vocês, talvez nem as avós, né? Porque vocês têm avós que têm a minha idade, mas esse camarada aqui era da época da juventude da minha mãe. Calbi Peixoto, um vozeirão e assim, muito, muito, muito famoso no Brasil. Esse cara aqui vocês também têm a obrigação de conhecer, porque ele é um ícone do Nordeste, se chama Luiz Gonzaga. E as músicas dele são famosas até os dias de hoje, as pessoas regravam, e isso também é um ícone até do nosso cordel, da nossa literatura. Esse coleguinha aqui do lado, também vocês têm que saber, né? Porque é o nosso Michael Jackson, né?
Eu lembro de Michael Jackson desde que ele era criancinha e e cantava junto com os Jackson 5, que eram os irmãos dele. Este camarada aqui também o mundo inteiro conhece. É outra coisa que é tão famoso quanto a Mona Lisa, que é o Elvis Presley, o cara que popularizou o rock, tá? Esse aqui, gente, eu sou apaixonada nas músicas do Queen, adoro o Fred Mercury. Vocês também já devem ter ouvido falar, porque provavelmente os pais de vocês, que são da geração, provavelmente, não sei a idade do pai de vocês, mas conhecem o Fred Mercury. Chitãozinho e Chororó é outra dupla sertaneja nossa, que vocês não podem esquecer jamais, porque isso daqui também é um ícone, é um clássico da nossa música sertaneja, tá bom? E este jovem rapaz aqui, que tem acho que 80 anos já, 81, Roberto Carlos, embalou muitos namoros dos pais, dos avós, dos bisavós de vocês. Então, hoje em dia, o Roberto, ele não lança mais música. Gente, perdi aqui, minha seta. O Roberto, ele não lança mais músicas do jeito que ele lançava quando eu era, por exemplo, quando eu tinha 15 anos, que a gente ficava o ano inteiro esperando o Roberto Carlos lançar as músicas dele no final do ano, tá? Mas o Roberto Carlos e o Pelé, que eu esqueci de colocar aqui, vocês não podem, porque eu estava falando só de cantores, por isso que eu não coloquei o Pelé. Vocês têm que lembrar para o resto da vida de vocês, assim como o Maradona, tá? Também são o Roberto Baggio, porque perder um pênalti para o Brasil. São figuras que viraram ícones, tá? São ícones do resto do mundo. Agora eu quero ver. Eu tenho certeza que vocês vão acertar. Uma. Agora vamos ver, do lado de cá, nós temos essas duas aqui, são americanas. Betânia, você tá terrível. Agora eu quero ver vocês acertarem essas aqui, gente. Essa aqui todo mundo conhece, né? A Gisele Bündchen é da geração das últimas. Betânia, sua mãe tá do seu lado. Eu acho que a mãe de Betânia está do lado dela e está falando tudo para ela, tá? Betânia já acertou duas brasileiras. E essa daqui, gente, eu até peguei uma imagem onde ela apareceu nessa novela que tá passando agora totalmente demais. É uma reprise que a Globo está fazendo no horário das 7. Então, nós temos 3 ícones, ou seja, nós temos 3 figuras clássicas da nossa mídia, tá? Eu também não nasci na época de Calbi Peixoto, não, e conheço ele, tá, gente? A pessoa, quando ela se torna um clássico, ela não é porque a gente nasceu na geração dela, não. Então, vamos lá, gente. Alguns de vocês acertaram, os outros estão tímidos, aí não querem nem falar, nem escrever. Hebe Camargo, tá? Essa mulher foi assim... Ela foi uma heroína dentro da mídia brasileira. Por quê? Porque depois a Globo está também passando, não estou fazendo propaganda da Globo não, tá? Até porque eu tenho um pouquinho de algeriz à Globo, mas está passando um seriado da vida dela, que eu acho que o último capítulo foi sexta-feira passada, então ela lutou muito pelas classes mais oprimidas do Brasil, tá? Fernanda Montenegro, ícone do nosso teatro, então ela é clássica. E essa daqui, gente, é Glória Menezes. O casal de sucesso da televisão brasileira era Glória Menezes e Tarcísio Meira. Então, por isso, eles também são clássicos, tá bom? Essa daqui, gente, é a famosa Marilyn Monroe. É uma que tem uma imagem dela em cima de um suspiro de metrô em Nova York e o vestido dela sobe. Ela era atriz de Hollywood. Ela ficou famosa também porque vocês já ouviram falar no presidente John Kennedy dos Estados Unidos? Isso também é um clássico. Ele também foi um clássico. Ele foi assassinado durante o desfile numa cidade do Arizona e dizem que
dizem que ela era amante dele, que num dos aniversários dele, ela saiu de dentro de um bolo cantando parabéns para você, e isso foi um escândalo no mundo inteiro, e até hoje essas coisas repercutem. Então, por isso que ela também é um clássico do cinema norte-americano. Essa mulher aqui, lindíssima, se eu não me engano, ela ainda está viva ou morreu há pouquíssimo tempo. O nome dela é Elizabeth Taylor. Ela ficou muito famosa por fazer o papel de Cleópatra. Acho que foi a primeira mulher a se casar 7 vezes. Agora a Gretchen bateu o recorde dela, porque casou pela 20ª vez. Então, a Liz Taylor, como ela é conhecida nos Estados Unidos, também é um clássico do cinema americano. E um clássico das nossas passarelas, nossa querida e maravilhosa Gisele Bündchen. Existem mulheres mais bonitas do que ela? Sim, existem, porém não tão famosas, né? Então, esses aqui são alguns clássicos que a gente vê, que a gente conhece e que a gente não sabe que é um clássico de alguma coisa, tá bom? Vamos lá. Agora a gente vai entrar numa outra parte aqui da apostila, e eu acho que eu tenho que falar menos, que se chama, que é a criação do cinema. Algumas coisas, elas se tornaram clássicas exatamente porque elas estão na mídia. E uma das mídias, eu acabei de falar da Marilyn Monroe e da Elizabeth Taylor, porque são duas atrizes hollywoodianas famosérrimas. E elas só conseguiram tudo isso por causa do cinema. Então, vamos lá. O que é o cinema? Conseguir imagens em movimento foi algo perseguido desde a antiguidade. As sombras sempre exerceram fascínio nos seres humanos, o que rendeu inclusive a criação do teatro de sombra. Eu acho que vocês já brincaram com isso. Na minha época faltava muita luz, então a gente gostava de pegar a sombra da vela, da lamparina, do que foi. Santana, por exemplo, gente, eu conheci Santana, lá não tinha energia elétrica. E fazer sombras. Então, esse teatro de sombras, e isso é famoso desde a época dos egípcios, né? Então, isso tudo foi criando muito fascínio no homem. Com o advento da fotografia, a fotografia foi inventada antes do cinema, tá? Foi possível fixar a imagem numa superfície, seja ela papel, placa de metal ou vidro. Dessa maneira, podemos entender a história do cinema desta maneira, não podemos entender a história do cinema sem compreender a história da fotografia. Então, a gente só vai ver fotografia acho que o ano que vem, mas a história do cinema está atrelado à imagem da fotografia, tá? A própria palavra cinema explica isso. Afinal, cinema é a abreviatura de cinematógrafo. Cine vem do grego e significa movimento. E o sufixo ágrafo significa gravar. Então, gravar imagem, tá, gente? Ou gravar movimentos, tá? Então, cinema ou cinematógrafo a gente vai ver daqui a pouco. É o aparelhinho. Então, cinema, na realidade, é a imagem em movimento. Assim, temos um movimento gravado que se chama, comumente, cinema, tá? Por isso, diversos inventores de países como a França e os Estados Unidos desenvolviam aparelhos para captar e projetar imagens em movimento. Eram muitos, tá, gente? Muita gente. Mas quem conseguiu chegar em primeiro lugar, quem saiu na ponta foi 2 irmãos franceses chamados Irmãos Lumière, que a gente vai ver a seguir. Tudo isso que eu coloquei aqui, na realidade, eu estou resumindo partes da apostila de vocês, porque como eu não tenho aula fixa, eu não dou aula toda semana para vocês, então eu tenho que fazer um resumo, e depois a gente vai paulatinamente, devagarinho, estudando isso daí parte por parte. Mas isso é para vocês conseguirem entender, eu estou globalizando a apostila de número 4. Então, vamos lá, continuando. No dia 28 de dezembro de 1895, então, em 1895, nós estamos no século XIX. Lembrando que eu acho que o professor de História já ensinou, 18 mais 1 dá o século que a gente
correspondente a esse ano, tá? Então, 1895, século XIX, os irmãos franceses Auguste e Louis Lumière, a gente pode falar em português que é Lumière, tá? Realizaram a primeira exibição pública cinematográfica. Olha o que eles fizeram, eu não coloquei aqui não, mas eu vou mostrar para vocês. São esses dois caras aqui, ó. Eles inventaram o cinematógrafo, isso vocês têm que gravar na caixolinha de vocês, tá? Então, o primeiro aparelho que gravou imagens foi o cinematógrafo. É mais ou menos isso daqui, ó, o rolo de filme, a caixinha fechada, eles abrem, eles colocam essa caixinha aqui em cima, com o rolo de filme, e aí aqui tem essa manivela, esse rolinho de filme, um fica aqui em cima, o outro fica aqui embaixo, e eles vão filmando e vai gravando, é tudo com essa manivela, igual tá aqui, ó. Isso aqui é o filme na mão dele, e essa aqui é a caixinha fechada. Aí eles primeiro gravaram, eles tinham uma indústria, eles eram cheios de dinheiro, aí eles gravaram a saída dos operários da fábrica deles. Aí eles viram que deu certo. Aí depois o que eles fizeram? Eles pegaram e gravaram um trem chegando na estação. Aí eles foram lá no galpão da indústria deles, colocaram aquele monte de cadeira, mandaram os funcionários sentar, colocaram uma tela enorme, um lençolzão grandão e começaram a fazer essa projeção do trem chegando na estação. O que aconteceu? Quando o trem vinha se aproximando, gente, vocês olharem isso no documentário, é fantástico. Quando o trem vinha se aproximando, saiu todo mundo correndo, achando que era de verdade que o trem vinha para cima deles. Eles nunca tinham visto uma projeção de cinema, então tomaram um susto danado, tá? Então essa foi a primeira projeção que se tem, que se sabe da história do cinema no final do século XIX, início do século XX. E foram esses dois senhores aqui, ó, graças a eles, que hoje nós temos aí também a televisão e etc, etc, tá bom? Então vamos lá, lembrando, o cinema aparece depois da fotografia, isso é para gravar no tic-teco, tá? Cinema aparece depois da fotografia. O primeiro aparelho que vai fazer gravações é o cinematógrafo, e que foi inventado pelos irmãos Lumière, dois franceses, tá bom? Lembrando, só para relembrar. Aí agora, isso tudo para a gente chegar nos clássicos do cinema. Vocês já ouviram falar em Charlie Chaplin? Já ouviram falar no mendigo chamado Carlitos? Tá? Então, gente, o primeiro clássico, os primeiros clássicos do cinema, o cinema era mudo, graças a Betânia, você é um gênio. O cinema era mudo e as pessoas falavam através, a gente entendia através das mímicas, tá? Então vamos lá. Um filme mudo é um filme que não possui trilha sonora de acompanhamento que corresponde diretamente às imagens exibidas, sendo essa lacuna substituída por músicas rudimentares, efeitos sonoros executados no momento da exibição. Para vocês terem ideia, no começo do cinema mudo, a banda ficava embaixo da tela do cinema e ia tocando, olhando para a tela e tocando, e ficava desesperado, porque às vezes a música, a cena era mais rápida do que a música, era uma confusão, tá? Eu não sou dessa época não, tá? Já peguei o filme colorido e dublado. Nos filmes mudos, para o entretenimento do público, o diálogo é transmitido através de gestos suaves, mímicas e letreiros explicativos. Por exemplo, se eu chegar aqui para vocês e fizerem bem assim, vocês vão saber que eu estou com dúvida. Se eu fizer assim para vocês, sabe, está tudo certo. Se eu fizer assim, tudo ruim. Se eu fizer assim, vocês sabem que eu estou chorando. Então, era desse jeito, através da mímica, que as pessoas iam entendendo o contexto dos filmes mudos. E o Charlie Chaplin vai fazer vários filmes. Ó, eu coloquei, lógico que ele tem muito mais filme que isso, eu só coloquei uma sequência para vocês terem ideia. Ó. Em 1918, deixa eu achar minha seta, 1918, ele faz Vida de Cachorro, esse eu nunca assisti. Depois, em 1921, ele faz O Garoto, esse filme é muito legal, já assisti. Depois ele faz, em 1925, eu também já assisti Em Busca do Ouro. E em 1939 ele faz Luzes da Cidade. Aqui, gente,
A música já entra aí no meio. Agora, a coisa mais engraçada, que o Carlitos, ele foi muito famoso, ele criou esse personagem, tá? Esse personagem aqui se chama Carlitos. Deixa eu colocar aqui para frente, ó. O Carlitos, eles chamavam na época vagabundo. Hoje em dia, essa palavra é pejorativa, né? Então, ele é uma pessoa da rua, uma pessoa, um mendigo de rua, que anda sempre com essa cartola, com essa bengala e com essa casaca. E esse sapato meio que parecendo sapato de palhaço. Então, esse aqui é do filme O Garoto. Essa cena aqui também é um clássico, tá? Na década de 70, todo mundo tinha essa imagem aqui na parede, no quarto, na sala, porque é uma imagem também icônica, é uma imagem clássica. Então, hoje a gente não pode mais dizer o vagabundo Carlitos, mas na época era assim que se chamava, o vagabundo Carlitos, porque ele vivia nas ruas, tá? Aqui também, ó, ele tem esse bigodinho. E, gente, um filme muito legal que se a gente tivesse na escola eu ia passar para vocês, se chama O Grande Ditador. Já é um filme falado. Só que o Grande Ditador, ele faz uma sátira a Hitler e a Segunda Guerra Mundial. É um filme lindíssimo, bom para vocês assistirem. Agora, o Chaplin, esse bigodinho dele aqui também ficou muito famoso, que era um bigodinho que se usava na época. O meu pai usou muito esse bigodinho aqui, eu lembro disso. O nome dele era Charles Spencer Chaplin. Ele nasceu no dia 16 de abril de 1889, na Inglaterra, e ele morreu no dia 25 de dezembro de 1977. Eu lembro disso daqui, tá? Foi um Natal triste para todo mundo. Ele morreu com 90 e poucos anos. Ele foi ator, diretor, compositor, roteirista, produtor e editor britânico. Então, ele fazia tudo dentro do contexto do cinema. Até porque, né, tinha que ser, né, porque não tinha muita gente para fazer essas coisas. Chaplin foi um dos atores da era do cinema mudo e foi notabilizado pelo uso da mímica e da comédia pastelão. O que é comédia pastelão? É mais ou menos o que o Renato Aragão fazia nos Trapalhões aqui no Brasil. É mais ou menos o que faz hoje esse pessoal aí da internet que fica fazendo gracinha, que fica falando coisas para a gente rir, né? Tipo stand-up ou esses blogueiros que postam coisas engraçadas na internet. Isso é uma comédia pastelão. Ótimo, Yarley, ele morreu com quase 90 anos, gente, com 88 anos. Aí vamos lá, passando para frente. Outro ícone do cinema, Gene Kelly. Gene Kelly, esse cara aqui, ó, ele não só atuava, como ele também sapateava. E Cantando na Chuva é outro ícone do cinema, outro clássico que vocês não vão poder esquecer. Isso aqui está na apostila de vocês, eu só copiei aqui. Uma das cenas mais famosas da história do cinema, então essa cena aqui, ó, ela é representatividade, página 4, é isso aí. É a representatividade do cinema. Ah, gente, hoje em dia, um produtor de cinema diz, eu quero uma cena que represente o cinema. É essa cena aqui, ó, tá? Do filme Cantando na Chuva. Uma das cenas mais famosas da história do cinema, onde o ator Gene Kelly, ele dança e canta alegremente debaixo de um toró. Tem essa palavra na apostila. Toró é o quê, gente? Muita chuva, quando aquela chuva que cai muito rápido e inunda tudo. No filme Cantando na Chuva. Esse filme foi feito em 1952. Para vocês terem ideia, eu tenho 61 anos, eu nasci em 59. Isso aqui ainda nem é da minha época. Mas olha como que é legal. Agora, vocês imaginam o sacrifício que foi para filmar essa cena, porque essa chuva vocês sabem que é artificial. Essa aqui também é uma cena muito legal. Também é um filme que, se vocês gostam de cinema, gostam de assistir filme antigo, é um filme que valeria a pena vocês assistirem também, tá? Vamos lá, passando para frente. Agora, gente, praticamente nossa aula vai acabar com isso daí e a gente já chegou praticamente na página 8 da apostila, tá? Agora eu quero que vocês peguem um papel, nós temos tempo para isso, porque nós ainda temos 12 minutos de aula. Então eu quero que vocês peguem um papel e vocês anotem o que eu vou falar. Primeiro eu vou falar para depois eu parar de gravar a aula, tá?
Esses são meus clássicos, esse é o tema, esse é o título dessa atividade que vocês vão fazer agora comigo. Agora você vai relacionar no seu caderno o que você considera um clássico na música, um clássico no cinema, um clássico em marcas de automóveis, um dos contos de fadas que para você é um clássico, um ator que para você também é um clássico, para mim é Leonardo DiCaprio, tá? Um cantor que para você é um clássico, aí vocês podem colocar dentro do contexto da geração de vocês. E um clássico no futebol. E com isso eu vou parar a nossa gravação